Como você faz o seu devocional? Isso é uma questão muito importante na nossa vida com Deus, se a gente quiser buscar mais intimidade, mais maturidade, mais profundidade com Ele. E hoje eu quero te dar algumas dicas de como você pode fazer isso da melhor forma possível. Antes de tudo, já vai deixando o seu like, se você curte regularmente aqui os vídeos do canal, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, ativa aí o sininho para você receber todos os próximos vídeos aqui que saem todos os domingos. Mas bora lá pro vídeo. Primeiro é importante a gente definir sobre o que é o devocional e por que não existe um padrão. O devocional é um tempo no dia que você tira exclusivamente para falar com Deus, para orar, ler a Bíblia, para ter o seu tempo de intimidade com Deus. O nosso relacionamento com Deus é como qualquer outro relacionamento, só que ele precisa de um tempo investido diariamente, porque não é como o seu pai, a sua mãe, que você vê regularmente, se você ainda mora com eles, se você está na casa dos seus pais ou seus filhos, se você está assistindo esse vídeo você já tem filho. Não é como as pessoas que você vê regularmente. Você tem que tirar um tempo para buscar ele, para ter maior sensibilidade de espírito. Porque senão a sua carne ela vai ficar atenta a tudo que está acontecendo no mundo, mas o seu espírito vai ficando cada vez mais suprimido, cada vez mais silenciado, e vai ser cada vez mais difícil de você crescer em intimidade e profundidade com Deus. Se não tirar uma hora do dia, algum tempo do dia, para parar tudo que você está fazendo e focar em ter relacionamento, em cultivar essa intimidade com Jesus. Só que daí as práticas que a Bíblia nos deixa para nos relacionarmos com Deus são simples: oração, leitura bíblica e jejum. Não tem nada além disso. Qual que é o problema? As pessoas têm uma dificuldade em se manterem constantes ou querem uma fórmula mágica de fazer tudo pronto. Isso não existe. Você precisa orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias e jejuar pelo menos uma vez por mês ou de tempos em tempos. Mas não existe uma fórmula pronta. Como eu falei aqui antes, você está em um relacionamento, não é uma fórmula que você precisa aplicar na matemática para ter o resultado da intimidade. Não, você precisa cultivar esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Então não existe, ore por tanto tempo, ore essa e aquela oração, leia esse e aquele capítulo, jejue isso e aquilo. Isso depende muito do que você está passando, do que você está precisando, do que Deus está falando com você e como Ele vai te direcionando. E conforme você passa mais tempo na presença de Deus, fica cada vez mais fácil ser sensível a tudo isso, entender para onde você tem que ir e para onde Ele quer que você vá. Mas algumas dicas que eu posso te dar são: primeira, tenha um caderno de oração. O que significa ter um caderno de oração? É você ter um diário da sua vida com Deus. Você anota todos os dias como você está se sentindo, o que está passando no seu coração, quais são as suas preocupações, quais são as suas tarefas, o que está te ocupando nesse dia, naquele momento, o que está no seu coração. Você anota as suas orações, você anota o seu estudo bíblico, você anota o texto que você leu, o que Deus falou com você. Não importa necessariamente aquilo que você vai anotar, o importante é você ter algum tipo de registro daquilo que você está fazendo. Por dois motivos. Primeiro, porque você vai ter um memorial de fé. Depois de algum tempo você vai conseguir olhar para trás e falar: nossa, olha o tanto que eu já mudei, olha o tanto que eu já fui transformado no meu relacionamento com Deus, olha o tanto que eu já avancei. Eu pego os meus cadernos aqui, eu tenho um caderno desde que eu realmente de fato me converti, desde 2016 eu tenho anotações e é muito legal revisitar essas anotações, esses cadernos, para ver o quanto Deus já trabalhou na minha vida. Mas o outro motivo é simples, para você criar constância. Quando você tem um caderno e você vai anotando tudo o que está acontecendo, seja em papel, seja no computador, no celular, não importa. Quando você vai anotando tudo isso, você tem um registro da sua constância. Se aquele dia você fez, como que foi, se não foi legal, e você vai vendo ao longo do tempo a sua melhora. Isso que é importante, não adianta você querer ir rápido. Você não vai ter intimidade com Deus de um dia para o outro. Isso é algo que você constrói com o tempo. Mas o importante é você focar no hoje. Você já teve o seu tempo com Deus hoje? Se não, tira, vai lá, tem o seu caderno de oração, anota tudo o que aconteceu para você criar constantemente essa intimidade com Deus. Outra dica que eu te dou é: leia pelo menos 5 capítulos da Bíblia por dia, seja uma leitura mensal, uma leitura anual, um estudo específico, mas leia grandes quantidades bíblicas. Por quê? Naquela época, quando eles estavam escrevendo o texto, não existia diferenciação em versículos e capítulos. Essa foi uma classificação que veio depois da época de Jesus, muito depois, quando a igreja estava formada, foi feito o cânon, eles estabeleceram tudo isso. Mas era algo que não existia naquela época. Eles escreviam tudo em pergaminhos, eram como cartas, como mensagens que eram lidas de uma vez só.
Então, os livros e a Bíblia ela foi feita para ler e continuamente. Então, leia grandes quantidades. É claro, você pode parar e fazer um estudo de um versículo, de um tema específico, mas para você criar essa intimidade, você entender como Deus é, quem Ele é, o que Ele tem para a sua vida, é importante que você esteja em contato diário com a Bíblia. E a terceira dica que eu te dou é sobre oração. Por muito tempo na minha vida eu errei na oração. Eu fazia das minhas orações só pedidos com Deus, só petições, listas e listas do que eu precisava, do que era necessário. E não é completamente errado. Você precisa colocar diante de Deus com o coração sincero e honesto tudo que você está passando, quais são as suas necessidades, seus sentimentos, suas preocupações. Mas tenha também um tempo de meditação. Tenha um tempo que você vai escutar o que Deus quer falar para você. A oração ela não foi feita para moldar o coração de Deus, ela foi feita para moldar o nosso coração. Então, como em qualquer outro relacionamento, se você não escuta o que Deus tem para te falar e você só fala com Ele, não vai ser um relacionamento saudável. E é nesse tempo de oração que você aquieta os seus ânimos, as suas emoções, tudo que está se passando, tira todas as distrações, se fecha no seu quarto e fala: Deus, agora é meu tempo com o Senhor. Fala comigo, e daí você vai ler a Bíblia, você medita na Bíblia. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso também, você pode dar uma pesquisada, como Deus fala com a gente. Então tem esse tempo que você vai escutar o que Deus tem para te falar, o que Ele tem para te dizer. Essa é uma prática que você vai melhorando. Conforme você vive uma vida no Espírito, você passa a entender melhor o que Ele tem para te dizer. Então, faça todos os dias. No começo pode ser difícil você tentar entender o que Deus está te falando, mas com o passar do tempo vai ficando cada vez mais fácil. Eu digo isso por experiência própria. Se eu pego os meus cadernos de alguns anos atrás, de meses atrás, nem todos eu entendi o que Deus queria dizer para mim naquele texto, naquele estudo, naquele dia. Mas hoje é muito mais fácil para mim de entender o que Ele está falando comigo em determinado texto, em determinado contexto. E é essa prática que nós devemos ter todos os dias. Então espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça, não é importante que você vá rápido, que você busque as coisas para ontem. O importante é que você não pare. Vá todos os dias, tenha o teu tempo no secreto, o teu tempo de intimidade com Deus e busque a Ele todos os dias, constantemente. Te vejo no próximo vídeo. Esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e falou!